Fala pessoal, ótima noite aí, pessoal que estiver aqui acompanhando essa noite de uma live muito especial, né? Uma live aí, pessoal que muitos o conhecem, né? Um convidado especial hoje, muitos o conhecem, sabem que eu trabalho com ele, toda live eu falo que eu trabalho com ele, né? Então tem gente que ainda me pergunta, mas quem é o Cláudio Lara? Pois é, essa noite vocês vão saber quem é o Cláudio Lara. Vou trazer ele aqui para vocês entenderem por que eu falo tanto que ele é meu mentor. O cara é zica, vocês vão gostar muito. Ele já está aqui com a gente aqui, esperar um pessoalzinho chegar ainda mais aqui, enviar essa live para alguns. Pessoal que puder aí clicar no aviãozinho, mandar para todo mundo. Vai ser uma live muito legal. Muito legal mesmo. Aguardando aqui mais alguns minutinhos. E eu já solicito para o Cláudio entrar aqui com a gente. Feito. Tá. Cláudio se juntar com a gente. Fala, Cláudio. E aí, como é que você tá, Custódio? Tudo ótimo, e você? Tudo Saudade, ótimo sim. também, tudo muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou usar o meu boné hoje porque eu vim da academia, enfim, tô, para esconde um pouco o cabelo oleoso. É, tá certo. Tem que ser... Mas a academia tá funcionando normal aí na região? Tá sim, tá sim. Ótimo, ótimo. Aos pouquinhos voltando aí, tudo à normalidade. É isso aí, é isso aí. E Tá, como eu é que você tava falando tá? aqui. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus tô caminhando bem aí. Estamos indo bem aí nesse período. Ah, Tava que falando aqui legal. no início aqui do vídeo aqui, né? Toda live que eu faço, eu Você falo, não, fala. trabalho com o Cláudio Lara, ele é meu mentor aqui no Brasil, e tem gente que chega pra mim, quem é o Cláudio Lara que você fala que é seu mentor? Pois é, agora o pessoal vai saber quem que é o Cláudio Lara, meu mentor. Eu acho que eu tô vendo o pessoal aí, a grande maioria eu conheço. Conheço o Arpaci, conheço o Luciano Lemes, conheço o Gildeon, conheço muita gente aí que está entrando de nome. Ah, sim, né? O pessoal aqui, a nossa rede acaba sendo bem parecida, né? Vai entrar um pessoalzinho aí que ainda não conhece você, mas vai ser muito bom. Então, basicamente, o que que a gente vai falar hoje, Cláudio? A gente vai falar sobre aprendizado, né? É Ah, um que tema bom, que bom saber que a gente vai falar desse assunto. eu gosto muito desse assunto, você também. Achei que seria interessante a gente conversar sobre isso, né? É. Mas, antes de mais nada, para quem não sabe quem é você, quem ainda não teve a oportunidade, se apresenta. Bem, meu nome é Cláudio Lara. E o que mais? Meu nome é Cláudio Lara e eu tô com 44 anos, tá? E eu tenho mulher e tenho filha, tenho irmãos. Tenho. Não, sacanagem. Então, Sacanagem. e na verdade, o que eu faço hoje em dia? Eu ministro treinamentos de programação neurolinguística. E acho que muitos de que você já segue aí, você já devem saber o que é PNL. Eu estou no mercado, eu estou dando aula, acho que já tem uns 12 anos que eu dou aula de PNL. E eu estou no mundo da PNL mesmo já há uns 15 para 16 anos, vai. Foi 2005 que eu comecei a estudar. Né? Comecei a estudar aqui no Brasil e depois, em 2006, eu fui estudar com o co-criador da PNL, o Dr. Richard Bandler, e gostei muito da didática dele, do jeito dele, me bateu muito com o meu jeito. Então, eu comecei a seguir os treinamentos dele, comecei a focar na didática dele, no método dele, na PNL mais vinculada a ele.
e que é muito com base em comunicação, muito com base em modelagem, né? Trabalha muito essas questões aí, e principalmente é um método, é, muito certeiro, sem lero-lero, sem ficar perdendo tempo com firulas. Então ele é muito, ok, direto ao ponto. Vamos resolver direto ao ponto, vamos ensinar direto ao ponto, vamos desenvolver competências direto ao ponto, sem ficar floreando, sem se, sabe? Então bate muito com, já batia com a minha mentalidade, porque eu já era advogado, né? Já trabalhava já há algum tempo em uma área administrativa, então, sabe, essa coisa de ficar enrolando para fazer as coisas não era comigo, nunca foi comigo. Então, isso acho que me atraiu muito, esse jeito do Richard de ensinar, de falar, por mais que ele use muito de hipnose, ele usa muito de uma comunicação por entre comunicações, né? A Sim. comunicação dentro de comunicações. É, uma vez que você compreende o que ele faz, você entende o que está acontecendo por detrás da comunicação e você fala, não existe blá blá blá. O que existe é um jeito muito específico de conseguir é, implantar ideias e pensamentos, estratégias nas pessoas, por mais que elas não estejam conscientes disso. Ou melhor, ensinar de uma maneira onde o aluno ele adquire conhecimento sem perceber que está adquirindo, né? É muito legal, muito legal. Tanto que o comentário em cima do que você falou, normalmente você vê o vídeo, você não tem conhecimento de PNL. Quando eu entrei, por exemplo, via um vídeo do Richard e ele ficava 2 horas falando, sentado numa cadeira, e ficava, que, por que ele tá falando tanto? Que tanta história é essa? Só depois de um tempo, né, que você percebe as nuances do que ele tá fazendo. E é realmente incrível, né? O É, processo inteiro dele é incrível. é. E Cláudio, no processo de PNL, falando especificamente de aprendizagem, o que mais te chamou a atenção, apesar do que eu considero, não sei se você vai concordar comigo, a PNL também é um processo de aprendizagem, né? Você está ensinando o cérebro a pensar de uma maneira diferente. Sim. Mas o que mais te chamou a atenção nessa estruturação da PNL na aplicação de aprendizagem? É, eu já tinha lido o livro do Malcolm Gladwell, que fala sobre talento, que fala sobre construção da maestria. E ele falava Uhum. nesse livro sobre o tempo necessário para você virar mestre. 10 mil horas. Né? Ele chegou no número de 10 mil horas. Que nem veio dele, veio de um outro pesquisador, Eric Schmidt, que estudava isso já há um tempo. E eles que chegaram, esse outro cara que chegou nessa conclusão das 10 mil horas, e o Malcolm, ele é um estudioso dos estudiosos, então ele estuda gente que já estudou. E aí ele pega lá aquelas informações, compila para ficar, mais deglutível para as pessoas que leigas. Né? Então ele tenta passar informações de especialistas de uma maneira mais simplificada para o povo ou para as pessoas que são leigas ter uma compreensão daquilo. E nesse livro Certo. ele falava muito sobre, tá, você precisa de tempo para você virar um mestre e que existem etapas para você desenvolver a maestria em um assunto. Então ele falava do ajuste grosso, ajuste fino, é, ele falava que existe um processo de aprendizado. E o que mais achei legal da PNL é você burlar parte desse processo. Né? Então você consegue pular, você consegue, sei lá, hackear, enfim, o nome que você quiser dar, né? Emular, modelar, enfim. Enfim, você está pulando certas fases. Em vez de você ter que passar por todas as fases do aprendizado, você salta aí algumas fases que a gente considera irrelevantes, porque seria perda de tempo você, para aprender alguma coisa, errar para aprender. A gente pode aprender com o erro do outro, a gente pode aprender com o acerto do outro, e a PNL faz muito bem isso. Entendi. Você falou sobre essa questão de maestria. Eu sei que não existe uma definição básica de maestria dentro da PNL, Porque é sempre uma mas comparação, como. né? É sempre uma Exatamente. comparação. Então, a maestria, mas mestre comparado a quem? Comparado ao quê? Então, tem sempre alguém melhor que a gente em algum momento, tem gente, uma comparação que a gente faz de maneira diferente, talvez. Então, o que você está comparando, como você está comparando,
né? Então, por isso que essa maestria tem como a gente especificar, uma vez que você especificou sobre o que você está comparando, aquilo que você está comparando, né? Perfeito, perfeito. Tem um autor, ele é autor da 48 Leis do Poder, que é o Robert Greene, que ele Uhum, fala muito sobre a subida, né? Você nunca vai ser mestre totalmente em alguma coisa, você sempre está no processo de maestria, né? uhum, E uma coisa que ele traz, e aí eu quero jogar para você isso daí do ponto de vista PNLístico da coisa, tá? Ele fala sobre o processo passivo de observação, quando você está numa maestria, você está aprendendo algo, a observação. Quando uhum, você adquire a habilidade, é o procedimento experimental, é a fase experimental. E aí quando você vai experimentar nas pessoas, por exemplo, PNL, eu vou usar nos outros, vou pegar uma cobaia aqui, aí é o processo ativo. Como que você diria que a PNL vai burlar esse tipo de coisa, por exemplo? Ou acelerar, vamos dizer assim. Eu acredito que nessa parte onde você, na questão da observação, você vai conseguir transformar essa observação em algo muito mais prático. Então, eu estou vendo alguém fazer alguma coisa. Você vai ter uma praticidade maior nessa observação, você vai conseguir enxergar aquilo que realmente vale a pena enxergar nessa observação, para você conseguir criar um plano de ação, ou seja, uma estratégia mental, um modelo, né, representacional dessa observação. Então, eu não é que você está simplesmente lá observando, esperando que caia do céu a informação. Você está lá Uhum. buscando informações precisas para você construir um modelo em cima daquilo que você observa e, com isso, fazer igual que o outro faz, né? Então, você burla desse processo de observação com certeza. A questão do processo passivo, né, que você falou, que é o segundo, Sim. eu acho que você já sabendo passo a passo, porque você observou e transformou isso numa fórmula matemática, você consegue saber exatamente o que você está fazendo, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar. Então ele pula os passos aí de novo e, e E vai nessa direto aqui, para o ativo, no e vai caso? direto para ativo, exatamente. Já direto para a prática. E você usa o TOTS, que é o nosso processo interno de verificação, se aquilo que a gente está fazendo está chegando próximo do que a gente quer. Se não tiver, que operação que a gente tem que fazer diferente, ou que ajuste fino que a gente faz para chegar lá. Então, ele burla nos três processos. A PNL ajuda a gente Ou seja, burlar. Nos três processos a gente acelera. Tanto na observação, quanto no passivo, quanto no ativo, a gente está usando a PNL para passar por esses três processos de maneira mais rápida, talvez mais eficiente, com menos erro. perfeito, perfeito. Ou seja, né, uma ferramenta que na verdade deveria estar nas escolas, né? Sim, sim. Né? O... Pode falar, pode falar. É aquele processo. Se a PNL existisse nas escolas, talvez não precisasse de professores, porque a gente vira muito autodidata, né? A gente vira Perfeito, muito perfeito. autodidata. Então, ainda mais hoje em dia, que é possível você adquirir conhecimento, ferramenta pelo YouTube, e gratuitamente, por especialistas que estão falando sobre aquilo que eles já fazem muito bem, a gente conseguiria aprender as coisas sem precisar no colégio, entendeu? Eu Uhum. acho que o colégio seria muito mais um ambiente social para as crianças desenvolverem essas competências de comunicação, competências de networking, competências de saber se virar com outros seres humanos. Então, ela seria muito mais um âmbito para a criança desenvolver competências sociais de relacionamento do que para aprender coisas relacionadas a outros tipos de competência, como matemática, física, educação física, sei lá. Isso eles poderiam aprender por conta própria. Perfeito. E onde entra no processo social, por exemplo, de escolas, que as crianças vão interagindo umas com as outras, dentro do processo de aprendizagem, onde que o social entraria? Se você acha que entraria? O aprendizado social, não entendi. O, a influência do social dentro da sua estratégia mental para aprendizagem.
Se você não sabe, se você não tem competência, que eu acredito que é uma competência social, se você não tem a competência social de saber se comunicar, lidar com as pessoas, ser uma pessoa amigável, saber fazer networking, saber lidar com os tipos diferentes de pessoas que existem no mundo, tipos de mentalidade diferente, você não vai ter condições de observar ninguém, porque ninguém vai ficar querendo do seu lado. Né? Se eu sou uma pessoa antipática, quem é que vai querer me falar comigo, conversar comigo ou estar do meu lado? Ninguém, eu vou ficar o cara isolado do mundo. Então, isolado do mundo, eu não aprendo com nada, com ninguém. Né? Então, a gente precisa saber se socializar, a gente precisa saber ter relacionamentos, porque sem esses a gente não aprende nada. O seu cérebro aprende principalmente através ele adquire conhecimento através do ambiente. Então, qual ambiente que você vive, com quem que você vive, seu cérebro vai sugar esse ambiente, essas informações ambientais e vai adquirir conhecimento de maneira totalmente inconsciente. Então, você precisa saber ser uma pessoa amigável, você precisa saber elogiar as pessoas, você precisa saber agradar as pessoas, você precisa saber, enfim, ser uma pessoa sociável. E por isso que o colégio seria super importante. Porque sem sociabilização você não é nada. Você não aprende nada, você é o homem da caverna. Entendi. Né? O homem da caverna lá da história não sei se era Aristóteles, que falava do homem da caverna. Do ensaio do Platão. Platão. Então, seria isso. Seria, você só vê sua própria sombra e não existe nenhuma outra realidade a não ser a sua própria sombra. Tipo, você não aprende nada com ninguém, nem nada com você mesmo. Então, você precisa dos outros seres humanos para aprender mais. Tá. Você diria, eu sei bem a sua opinião, tá? Mas vamos expor aqui pro pessoal também. Você diria que uma crença, ela influencia no processo de aprendizagem da pessoa? O problema da crença é que ela influencia, com certeza, mas o maior problema, sabe, quando a pessoa tem, por exemplo, um problema e ela o problema dela deixa de ser o problema real e começa a ser o pensar que tem um problema acaba virando problema. Tá, perfeito. Então, o meu problema é que eu acredito que eu tenho um problema. E eu começo a ficar achando, eu entro num mundo interno, um looping interno, onde eu fico preocupado com o problema. E o meu problema, hoje em dia, é a minha preocupação sobre o problema, e não o problema real. Né? E é a mesma coisa com crença. As pessoas se preocupam muito com o que elas acreditam. E, na realidade, o problema é que elas acreditam naquilo que elas acreditam e elas não precisariam acreditar. Então, eu acredito que eu tenho uma crença limitante. Essa é a primeira crença limitante que você tem. Que a crença limitante é limitante. Né? O problema das pessoas, 90% das pessoas, até mais, não são as crenças limitantes. É que elas acreditam que as crenças limitantes que estão impedindo elas de chegarem onde elas querem. E, na verdade, o que está impedindo elas de chegarem onde elas querem é o que elas fazem. E não o que elas pensam. Né? Então, se eu sei que se eu acredito, se eu vou lá e, sei lá, começo a comer saudável e começo a fazer ginástica, por mais que eu não acredite que funciona, ela vai me trazer um resultado fisiológico. Né? Então, tanto faz o que você acredita. O que importa é o que você faz, que é isso que vai mudar. Né? Então, é por isso que crença é importante, com certeza. Se você acredita, você vai fazer muito mais pelo que você acredita. Mas as crenças limitantes são ruins, porque você começa a acreditar que elas são reais ao ponto de deixar de fazer coisas que você poderia simplesmente estar fazendo. Eu não acredito que vai ser bom para mim. Eu não acredito que eu vou conseguir. Não acredito. Então, levanta a bunda da cadeira e vai fazer que você vai ter resultado. Depois você pensa em acreditar ou não. Perfeito. Muito bom. Agora, voltando para o ensino, né, que é o ensino base que nós temos, essa questão da crença, eu vejo que ela influencia muito o comportamento dos professores em relação aos alunos. Né? Nos Estados Unidos mesmo, nós vemos aí que tem classes, né, para os alunos problemas. Então, se é problemático, eu acredito que você vai dar problema, é a crença. Vou colocar você junto com todo mundo que dá problema. E aí eu não vou me esforçar o suficiente para te ensinar porque você dá problema.
tá? E é Exatamente. uma tendência que eu estou vendo vir aqui para o Brasil também. O que você pensa a respeito disso e como que você diria que daria para solucionar esse tipo de problema com os professores, no caso? Os professores, eu acredito que, óbvio que tem muito professor bom, né? É, eu acho que uma coisa que ajudaria muito os professores a resolver esse problema é eles esquecerem que existe uma criança problema. Finge que não existe criança problema. E só Hum, foca na tarefa que o professor tem que ter, que é fazer de tudo para aquela criança aprender aquilo que tem que aprender. E ter uma base métrica de saber se a criança está aprendendo ou não. Porque perfeito. tanto faz se eu acredito que essa criança está aprendendo ou não. Eu preciso ter métrica e eu preciso fazer ela aprender. Então, tanto faz se eu acredito se isso vai dar certo ou não. Eu sempre vou fazer o quê? Aquilo que é necessário para ela poder aprender. Então, se eu explico de uma maneira e eu tenho uma métrica de verificação se ele compreendeu ou não, e ele não compreendeu, minha obrigação como professor é te ensinar de outra maneira, até eu perceber que você aprendeu. Porque as Muito bom. crianças é igual adulto, não tem muita diferença de criança para adulto. Nós adultos, nós temos uma tendência ou uma preferência muitas vezes de aprender de maneiras diferentes. Tem gente que gosta de aprender olhando, tem gente que gosta de aprender fazendo, tem gente que gosta de escrever, tem gente. Não importa o método que você escolheu para aprender, ele está funcionando? Ou ele é só uma crença limitante sua? Né? Tem muita gente que, eu só aprendo se eu escrever. Tá, e quanto que isso realmente está fazendo você aprender? Qual a meta? Ou é só um achismo? Eu acho que. Ou é porque a vida inteira eu acho que aprendi dessa maneira, então eu acho que eu tenho que aprender dessa maneira pro resto da vida. Né? Sim. Então, os professores eles teriam que deixar de lado essa crença de que existe aluno difícil. Não. O que existe é um jeito que você vai ter que mudar o seu jeito de ensinar para cada aluno. Isso vai dar trabalho, Uhum. mas você que escolheu ser professor, então faz parte da responsabilidade. Sim. E com isso, chegar no resultado que esse aluno tem que ter. Mas eu vou ter que trabalhar mais por esse aluno? Vai, chama-se sua profissão, a profissão que você escolheu. É igual médico. Não, esse paciente está dando muito trabalho, eu vou desistir dele. Não. Você vai o Não, quê? é verdade. Buscar outros métodos, outras ferramentas, outros testes, outras pesquisas. Sei lá, você vai ter que se virar para salvar esse cara. Ou você vai falar, não, desculpa, mas esse paciente está dando muito trabalho, eu vou desistir dele. É a mesma coisa. O médico escolheu a profissão para salvar as pessoas. Então ele vai ter que buscar no conhecimento dele, no conhecimento de médicos que ele conhece, em outros métodos, até encontrar uma solução para curar esse cara. Né? E a profissão professor é a mesma coisa. Eu tenho esse aluno, ele está muito difícil. Você não vai desistir. Você vai ter que encontrar outros métodos de ensinar esse cara, até encontrar um método que ensine esse cara. Né? Então é isso. E existe e esse e esse é um problema que a gente vê que muitos professores, eu, novamente dizendo, tem muitos professores bons, Sim. mas falta competência. Infelizmente falta competência. Tem muito professor que ama dar aula, só que não sabe dar aula. Né? Sim. Então não é porque que você ama alguma coisa que você é bom naquilo, infelizmente. Então a gente tem que Perfeito. saber ser bom e gostar daquilo que a gente faz. Tem que ser os dois. Não adianta, eu só gosto da profissão e faço o que eu faço, mas o importante é que eu gosto. Não, você tem que ser bom, você tem que aprimorar, você tem que desenvolver competência. Eu vejo, por exemplo, os professores japoneses, quando a gente está ministrando o Charisma Enhancement ou Trainers Training lá em Orlando, vão sempre muitos japoneses. E na sua grande maioria são professores japoneses que vão fazer o treinamento para aprenderem a ensinar melhor aquela matéria. Então, você encontra lá um professor de escola primária, um japonês de escola primária, sai do Japão para ir para os Estados Unidos para aprender um método diferente de poder ensinar as crianças. Tá? É óbvio que eles ganham muito mais, é um país de primeiro mundo, não tem como comparar de verdade. Nosso país, Sim. infelizmente, não paga o professor da maneira que poderia, né? Não respeita o professor da maneira que poderia e não dá condições para o professor como deveria. Né? É só você. Agora a gente compara, por exemplo, Coreia do Sul. Coreia do Sul, nos últimos 40 anos, ela se transformou numa superpotência. E qual foi o foco?
Educação. Educação. Educação, né? Então, eles focaram em educação e o país deles se transformou numa potência mundial. Era um país deteriorado politicamente, economicamente, de todas as maneiras, Coreia do Sul. Tinha acabado de passar por uma guerra absurda e focaram totalmente na educação. Foco de atenção foi educação, né? Educar os professores, enviar os professores para outros países para desenvolverem competências, voltar para o país para focar em educação. E por isso que eles se transformaram em menos de 40 anos, que de verdade é um tempo muito curto, sair de onde eles saíram e hoje eles são superpotência hoje em questões de educação, socioeconômicas, políticas, enfim. Então, é o que o país deveria estar focando em educação, né? E o problema é que se eles não vão focar, né, se o governo não vai ajudar nesse foco, você tem que focar por conta própria, você tem que ir atrás, né? Sim, Porque ninguém vai sim. fazer pela gente. Não existe hoje. O Brasil é muito paternalista. Vou esperar alguém dar, alguém oferecer, alguém propor. É o Bolsa Família, é a religião, é o Deus que vai me dar. Se eu rezar melhor, ele vai me ajudar. Não. Não existe isso. Existe o quê? Levando a bunda da cadeira e vai fazer o que você pode. Talvez você não chegue no melhor, mas você vai melhorar de alguma maneira. Perfeito, perfeito. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, aproveita que o homem tá aí, viu? Aproveita que aí é um poço de sabedoria. E, Cláudio, aplicações que você já fez Para aprendizado, para para aprendizado. aprender, nossa, deixa eu pegar na minha caixa antiga. É, Aprendi com PNL. A... Vamos lá, aprendi com PNL. O que eu aprendi? Aprendi a aprender novas línguas. Perfeito, boa. Aprendi. Outra coisa que eu aprendi que é muito legal, eu aprendi a encontrar animais selvagens na Índia com Animais selvagens na Índia. Eu fui para a Índia em 2010 e fui fazer um safari de 11 dias com meu irmão Marcelo. E a gente ficou 11 dias num camping e tipo, realmente numa reserva florestal onde tinham animais selvagens, tipo tigres, enfim, você tinha animais em geral, animais de selva da Índia. Inclusive, era lá no era lá na região de Mowgli, sabe? A ideia, sabe a história do Sei, Mowgli? Se passa sei. nessa região, a selva de Bavaga, alguma coisa. E, e aí, como a gente ficou 11 dias com um guia, e esse guia fazia o quê? Ele observava a floresta, ele ouvia os sons da floresta para levar a gente onde possivelmente a gente encontrar animais, porque a ideia era ir encontrar os animais, conseguir ver ao vivo o tigre, animais selvagens em geral, né? Crocodilos, macacos, enfim. E eu comecei a modelar o guia, né? Ou melhor, comecei a aprender o que ele estava observando, quando ele observava o que ele observava, qual o significado que ele dava. E aí, no processo, eu entrava, porque eu uso muito para aprender, para testar a modelagem, eu uso transe. Eu me coloco num transe para aumentar minha percepção sensorial e poder capturar esses micro detalhes que talvez esse cara tenha desenvolvido ao longo dos 30 anos de carreira dele. E aí eu consigo, aumentando essa minha percepção sensorial, eu consigo ficar mais atento aos sinais que ele me explicou que ele também fica atento. Porque eu não teria condições automatizadas como ele. Então, eu tenho que Uhum. me levar para o estado natural de consciência para conseguir focar toda a minha atenção naqueles detalhes. E aí, buscando esses detalhes e já tendo o significado que ele já tinha me passado dos detalhes, eu comecei, acho que no quarto, quinto dia da expedição, eu já comecei a saber onde é que estão os animais da floresta. Inclusive, ali tem, não sei o que mais, e ele confirmava depois comigo que eram lá mesmo, que estavam os animais. Então, Caramba! em 5 dias eu consegui ocupar a profissão do cara que estava, sei lá, o cara nasceu na floresta, provavelmente. Em 5 dias eu já estava reproduzindo grande parte da competência dele, né? Então, Muito legal.
Que Então top. serve para tudo, né? Serve para tudo. Uma pena que não dá pra usar isso aqui. Aqui não tem tigre, né? Então. Que São Paulo não tem muito tigre, não dá pra usar. Mas tá aí a habilidade, né? Você ainda, se você precisar, você relembraria. Ah, faz muito tempo e eu nem anotei. Eu não cheguei Ah, a sim. anotar, então talvez eu não conseguiria reproduzir, porque foi uma semana só. E Ah, fazer sim, mais sim. de 10 mais de 10 anos. Então talvez eu tivesse que voltar para aquele ambiente, quem sabe passar um tempo novamente com ele, para ver se eu consigo, né, capturar parte, né, ou reacessar o processo de novo. Mas eu acho Perfeito. que eu não teria atualmente condições de ir para uma selva e saber os sinais da mesma maneira que eu sabia lá naquela época, não, tá? Onde Tá. mais que eu já usei? Nossa, tem tantos lugares, né? É porque eu uso direto, né? Então, qualquer coisa que me chama a atenção de maneira, eu vou lá e vou estudar e vou tentar identificar o que essa pessoa estava fazendo, como ela estava pensando, enfim. Você Então, acelerou o processo de andar de skate também, né? sim, eu nunca tinha andado de skate na minha vida. E aí fiz, mas não foi uma modelagem tão prática, porque não foi Hum. tão tete a tete. Por quê? Tá. Eu não tive contato com o skatista. Eu tive contato só com entrevistas de skatistas, né? Então, onde eles explicavam como eles faziam, etc. Então, foi meio que foi mais uma engenharia reversa daquilo que eu consegui identificar do que eles estavam fazendo no skate do que conversar com alguém que realmente faz skate e fazer perguntas mais especificadas para eu conseguir reproduzir. Mas em pouquíssimo tempo eu estava andando skate. Isso já tinha 42 anos. Não, 41 anos. Eu estou com 44. Acho que eu tinha 41 anos quando eu comecei a aprender a andar de skate. E em pouquíssimo tempo, praticando e sabendo o que praticar e como perceber e o que perceber, eu consegui desenvolver aí a competência de andar de skate. Algo que eu me estribucho no chão até hoje, caio pra caramba ainda, mas são quedas porque eu passei do meu limite. São tipo, fiz a coisa que eu não devia ter feito, sabe? E aí eu caio. Então, aquele momento que, opa, passei do meu limite, fiz uma coisa que eu não tenho competência para fazer, porque a confiança sobe, sabe? Legal, vamos lá, vamos descer esse barranco, vamos lá. E, opa, não deu. Aí cai, se machuca, enfim. Que mais de aprendizado? Aprendizado, por exemplo, meditação. Então, é pegar alguém que já sabe meditar e conseguir meditar da mesma maneira. Isso é muito comum, inclusive, nos treinamentos. A gente pegar Sim. alguém que já tem uma competência e eu levo ele para o palco e eu faço essa modelagem ao vivo, onde eu pego, Sim. como é que você relaxa, como é que você entra no seu transe. E aí eu vou fazer. Então, eu uso muito, inclusive, em sala de aula. No Master Practitioner, eu costumo modelar muitos alunos, porque para eu conseguir saber o que se passa na cabeça dele, eu tenho que fazer as perguntas da modelagem. Então, eu tenho que saber como que esse aluno pensa. Outro, por exemplo, que tá bem legal. Inclusive, pratiquei uns 2, 3 meses, parei, mas pratiquei uns 2, 3 meses. Eu fui modelar 2, 3 caras de day traders, aqueles caras que trabalham com bolsa de valores, comprando e vendendo no mesmo dia. Então, Sim, sim. os day traders. Eu cheguei a modelar 2 caras, tá? Foi bem legal, foi bem interessante. Hoje eu tenho um conhecimento maior e mas eu escolhi, eu encontrei um modelo mais eficiente do que o day trader e menos arriscado. Então eu estou seguindo essa linha, que é uma linha de investimento de longo prazo e não tanto de curto prazo como o do day trader. Tá? Perfeito. Mas porque eu percebi que nessas minhas competências, o trabalho que eu ia ter que para manter uma vida de day trader seria largar o resto, tipo, viver de day trader. Então, para ser day Aham. trader, você precisa viver disso. Então, eu teria que teria que largar as minhas profissões atuais, o que eu faço, para viver fazendo isso o dia inteiro. Então, o foco de atenção que você tem que dar é muito alto. É o tempo todo você tem que focar
no micro detalhe, na movimentação. Então, é muita coisa. Então, o seu foco de atenção é o dia inteiro. E você não pode, deixa eu fazer uma coisa aqui, você compra uma coisa ali, você vai no banheiro, você se ferra. Você não pode, você tem que ter o pinico do lado, sabe? Então é muito trabalhoso. Então eu preferi um outro método de longo prazo, que é mais seguro e dá menos trabalho e você consegue fazer outras coisas na sua vida também. Não viver só para ganhar dinheiro, né? Você consegue usufruir. Sim. O dinheiro Ótimo, que você ganha está a longo prazo. Então tem muita coisa. PNL você consegue aprender muita coisa. Você aprende com as outras pessoas, você aprende. Puxa, aprender a ler livro. Como é que você lê livro? Que tipo, primeira? Tá, você pode ler livro de diversas maneiras, dependendo do livro que você quer ler. Então, depende. Se é livro de romance, eu vou ter uma estratégia melhor. Se é um livro que você já tem um conhecimento prévio, você faz uma leitura dinâmica. Se é um livro de um assunto que é muito complexo e você não sabe você não tem nem compreensão das nomenclaturas, você tem que ter mais atenção. Não adianta fazer uma leitura dinâmica, por exemplo, de um livro de um assunto que você nunca viu, porque você não vai adquirir nenhum conhecimento ali. Então, sei lá, se eu fosse ler um livro de, sei lá, física quântica, eu não tenho eu não posso usar o método da leitura dinâmica, porque eu não ia aprender nada. Porque eu não conheço os nomes, eu não tenho, meu cérebro já não tem significado para aqueles nomes. Então eu tenho que. Não adianta eu fazer uma leitura rápida que eu não vou ter compreensão de nada, porque a nomenclatura não vai funcionar para mim. Então, leitura dinâmica funciona só em um caso de verdade. Eu vou fazer leitura dinâmica com tudo. A leitura dinâmica só vai funcionar se você já tem conhecimento do livro que você está lendo. Perfeito. Se você não tem conhecimento do livro que você está lendo, do assunto, leitura dinâmica não serve para isso. Ela só serve para já conheço do assunto e eu vou ler sobre esse assunto que eu já conheço usando a leitura dinâmica, porque grande parte das informações eu já tenho na minha cabeça, as caixas já estão prontas. Perfeito. Uma coisa de leitura dinâmica que falam, né? Na verdade, eu me incomodo. Não é nem quando o cara quer fazer leitura dinâmica de um livro técnico, é quando o cara quer fazer leitura dinâmica de um romance. Aí é estupidez, pra né? Quê? Pra quê? O romance a gente degusta. É pra aproveitar. Nossa, que legal. Olha, tipo, é pra se associar na história. E se você faz leitura dinâmica, você não se associa. É só pra dar o checklist. Mais um livro que eu li. Exatamente, mais um livro. Não tem o aproveitar do processo. A Luana mandou uma pergunta aqui interessante. Quando você pega um livro sobre uma matéria que você ainda não conhece, como você faz para conseguir o máximo de informação? Primeiro eu busco quem é o autor. Eu busco entrevistas desse autor. Então, por exemplo, ele não é uma história, tá? É um livro de informação, por exemplo, técnico, por exemplo. Primeira pessoa, eu vou buscar quem é o cara. Quem é o cara que escreveu? Vou buscar entrevistas que ele deu sobre o assunto. Tá. Eu vou, então, sei lá, vou no YouTube, vou no podcast, enfim, eu vou buscar, tá. Alguém já entrevistou esse escritor sobre esse livro? Ele já falou em entrevistas sobre esse livro, sobre o assunto, enfim. Então eu vou em busca de alguém que já entrevistou ele. Então eu busco lá 1 ou 2 entrevistas para identificar e saber qual a real. Qual a real do livro, com base numa entrevista. Porque quando você entrevista alguém, ele vai ser ele. Ele vai estar descrevendo o motivo, o propósito. Ele vai estar descrevendo, por exemplo, a pessoa dele está falando sobre o livro. Quando você pega um livro já pronto, ele foi editado 10 vezes. Palavras foram substituídas, foram reescritos para ficar mais palatável para muita gente ler. Então, já não é exatamente como a pessoa pensa. Então, por isso que primeiro eu pego, vejo entrevistas dessa pessoa, ouço atentamente os motivos, os propósitos, a cabeça do escritor, para ir pegar o livro e compreender melhor o porquê que ele escreveu aquilo que ele escreveu. Então, eu vou ter uma noção muito maior do que ele realmente quis com aquele livro e até, quem sabe, vai burlar essas distorções que vão ter, porque foi ditado por um monte de gente, mandaram provavelmente para um cara que vai arrumar a parte gramatical, a parte, sabe? Então, nisso você perde muito da essência.
Então, por isso que eu prefiro fazer entrevista com a pessoa ou buscar entrevistas que essa pessoa deu. Agora, se não existe, aí eu vou ter que me virar. Eu vou ter que me virar no assunto. Entendi, perfeito. Uma coisa que o assunto é bom pra caramba, né? Se deixar, a gente fica aqui até. Mas uma coisa legal que você falou, por exemplo, eu já tinha mais de 40 anos quando eu comecei a andar de skate, né? E tem muita gente que eu conheço, que isso é uma crença limitante, que fala que depois de uma certa idade você não consegue mais aprender mais nada, né? Ficou velho. E aí ele chega com aquela estupidez, né? Que é um absurdo que fala. Mas os neurônios vão morrendo e você vai ficando sem neurônio. Você não tem como aprender mais nada. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que ela está um pouco desatualizada com neurociência. Ela ainda tá ouvindo o que a professora falou para ele na década de 80, que falava que você tinha uma quantidade de neurônios, eles iam morrendo, enfim. E hoje a gente sabe que tem neurogênese. Então, você tem neurônios novos para o resto da sua vida. Inclusive, até o último dia da sua vida, você está tendo construção neural. Basta você estar se alimentando direito, você tem que estar fazendo atividade física, você tem que estar, você tem que estar bem, Você tem que estar bem. Então, provavelmente, se você está bem emocionalmente, se você está bem fisicamente, se seu cérebro vai estar construindo, né? Agora, eu não sei se é no hipotálamo que é a construção das novas, não, acho que hipotálamo é construção de célula-tronco, se eu não me engano. Uhum. Eu não sei se então os neurônios novos, agora eu não sei se é hipotálamo também. Mas enfim, existe uma região onde você tem tanto o nascimento de células-tronco, que vão refazer o seu corpo, né? Até as neurogênese, construção de novos neurônios, até a neuroplasticidade, que faz outras regiões do seu cérebro ocuparem tarefas que não seriam para elas. Então, é uma lenda urbana. Hoje em dia é uma lenda urbana. Você pode aprender o que você quiser. É muito mais o seu espírito, tá? É o método de aprender em conjunto com condições fisiológicas de aprender. Então, eu tô dormindo bem, emocionalmente, como é que eu tô? Como é que tá meu cortisol? Como é que tá, né, meus neurotransmissores, né? Tá tudo ok? Estou produzindo dopamina, legal, minha serotonina, minha ocitocina, ou melhor, se tá com o cérebro saudável, né? Porque se você não tá com o cérebro saudável, é difícil você aprender coisas novas, né? Sim. Então, por exemplo, um dos problemas do aprendizado das pessoas é porque quando a pessoa tem um problema, ela gasta energia pensando nesse problema. E quando você gasta energia pensando, ou qualquer pensamento que você tem, qualquer decisão que você tem, qualquer momento que você imaginou uma possibilidade futura, que você planejou alguma coisa, se você imaginou o que poderia acontecer diferente, ou melhor, tudo isso está gastando ATP. Né? E o ATP é produzido pelas mitocôndrias. Então você tem mitocôndrias, essas mitocôndrias talvez não sejam saudáveis, porque, sei lá, seu estilo de vida, seu hábito, você fuma, você bebe, enfim, você não faz atividade física, enfim, você tem, sei lá, triglicérides alto, enfim, tudo isso vai foder literalmente com a sua mitocôndria. E ela vai produzir menos ATP. E seus neurônios precisam de ATP, precisam da energia do ATP para pensar, para raciocinar. E se você gasta todo o seu tempo pensando em bobeira, pensando aquilo que, sei lá, problemas que talvez nem sejam verdadeiros, você não vai ter tempo e nem energia para pensar em coisas novas, para pensar naquilo, para aprender, por exemplo. Por isso que eu acredito que se você está bem consigo, se você está bem consigo mesmo, se você se olha no espelho e você fala, puxa, eu sou uma pessoa bem resolvida, você vai ter tempo e condições neurais para aprender coisas novas. Então, Perfeito. uma pessoa que tem problemas, ela não vai ter tempo
e nem competência neural para adquirir coisas novas, para ter tempo de realmente absorver coisas novas. Porque já gastou. É só, por exemplo, quando a gente atende, você atende pessoas, eu também atendo pessoas. É muito comum você ver, por exemplo, que durante uma sessão de meia hora, a pessoa já está em estafa mental. Ou Sim, melhor, você tem que parar, interromper essa sessão, porque ela não tem mais condições de fazer um tratamento com você. Você tem que parar no meio de uma sessão e vir. Eu já parei sessão em 15 minutos. sim, Porque a pessoa em 15 minutos já gastou o que tinha, porque tinha gastado todo. Tá, até que essa pessoa que gastou o. Tipo, em 15 minutos de sessão ela já estava estafada mentalmente. Já não tinha sim. condições de pensar de maneira diferente e nem raciocinar nada. Tanto é que eu marquei. Na segunda sessão que eu fiz com essa pessoa, eu marquei com ela às 9 da manhã, para ver se às Sim. 9 da manhã ela ainda não tinha gasto a energia de ATP. Porque está mais cedo, então ela teve menos tempo para ficar pensando em bobeira. Então eu busquei marcar com ela mais cedo do dia, porque em teoria o ATP dela teria ainda condições de ter uma sessão melhor. E realmente foi melhor a sessão. Né? A primeira sessão com ela foi 3, 4 da tarde, já estava esgotado. Então eu marquei com ela um horário mais cedo, porque eu sei que o horário mais cedo ela não teve tempo de gastar o ATP dela. Então foi uma sessão mais produtiva, sabe? Perfeito. Eu tive uma cliente que ela é paciente oncológica, né? E foi extremamente nítido. Em 5 minutos o rosto dela mudou. E aí não dava mais para fazer a sessão, né? Então, É. falei, vamos deixar aqui, depois a gente faz uma nova sessão, porque a senhora está já estafada, não tem jeito. Uma outra pergunta. Nesses tempos que a gente está, de estudo em home office, né, que as crianças estão fazendo aí a aula online, né, como fazer para as crianças prestarem mais atenção na aula online? Os professores eles precisam saber entreter. Se você está falando com criança, eu tenho uma filha de 4. Uma filha de 4 no computador não tem como chamar atenção. Não tem, não tem. O professor podia se vestir de palhacinho, que não ia ter como, porque não, uma criança de uma 4, 5, 6, 7, 8 anos, a vida dela é sinestésica. Precisa de sinestesia, precisa de toque, precisa cheirar, precisa sentir. Não tem como apenas um tipo de informação entrando visual, e talvez um auditivo bem tosco, porque o microfone normalmente é ruim, não tem como manter a atenção. Então, é uma tarefa, esse período de home office, né, onde as crianças têm que aprender em casa, infelizmente, os pais têm que aprender a ensinar. Os pais têm que ir lá e fazer o papel dos professores. E pegar e comprar, sei lá, Caminho, qual é o nome daquele revista? Chama, agora eu não lembro o nome, mas é um livro de alfabetização infantil, sabe? Chama Certo. Caminho alguma coisa. O pai tem que se virar, o pai e a mãe tem que se virar para ensinar a criança. Viram Né? Porque professores hoje em dia, né? vão ter que virar professor, porque não tem condição de delegar essa função para os professores que estão do outro lado da tela, porque é muito complexo. Tá? É, Caminho Suave. Caminho Caminho Suave suave. é o nome da revistinha, livrinho. É um livrinho de alfabetização infantil, sabe? Então é isso. E, e esse é o problema também, porque os pais também têm tendo que trabalhar, eles também estão em home office, eles têm que reunião para lá, reunião para cá. Então tá foda. De verdade, tá foda pra caralho Uhum. esse negócio, tá? Não Sim, tá fácil. E muitas vezes não tem truque que faça ficar melhor, sabe? sim, sim. Não, com certeza. Tem que pular de uma perna só enquanto pega o bebê do outro, sabe? Tem que ter flexibilidade, tem que ter flexibilização mental, tem que ter flexibilização comportamental, tem que saber se virar nos 30, sabe? E saber se adaptar. E aí entra Darwin, né? Quem sobrevive? Sim, É o mais perfeito. adaptável. É isso Não é mesmo. nem Mais mais adaptado. inteligente, não é mais o forte, é o mais adaptável.
Então, tem que saber se adaptar para essa fase. Acredito que vai melhorar muito. Acredito que as coisas vão voltar tipo, aí novamente, quem vai se adaptar a voltar para o padrão antigo e quem vai ficar travado ainda nesse novo padrão. Então vai ter gente que vai ter, vai ficar travado nesse novo tipo de pensamento, onde, não posso sair, tem que usar máscara para sempre, e ela vai acabar vivendo uma vida aprisionada. Da mesma maneira que, por exemplo, você viu que depois da Segunda Guerra Mundial, tinham senhores de 80 anos, né, que tinham passado pela guerra, pela Segunda Guerra e continuavam vivendo como se a guerra fosse Tivesse ainda. presente. Uhum. Então, continua economizando dinheiro e não comprando nada e pegando comida e guardando no estoque, tipo 30, 40, 50 anos depois da guerra. Então, isso vai acontecer, não há sombra de dúvidas, que você vai ver muita gente vivendo na pandemia 30 anos depois que ela acabar. Sim. E a gente tem que sair dessa, a gente tem que perceber que, opa, não é por aí, a gente tem que se adaptar ao ruim, mas também tem que saber se adaptar ao que é bom. Muito bom, perfeito. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Dentro da PNL existem etapas de aprendizado e até chegarmos ao flow de forma inconsciente? O flow, a partir do primeiro segundo que você está aprendendo alguma coisa, você já pode estar no flow. Tá? Então, o flow não corresponde ao ápice da performance. Flow constitui em você estar fazendo o que você está fazendo e tem tesão no processo de estar fazendo. Enquanto você estiver fazendo uma prática e tendo prazer em fazer essa prática, você está no flow. Tá? Então, você consegue ter flow no primeiro minuto de aprendizado de alguma coisa, quanto na sua décima milésima hora de aprendizado disso. O flow ele vai muito mais acontecer pela congruência entre competência e desafio. Porque quando você tem competência, quando você tem desafio equilibrados, você vai ter uma sensação de conquista. Por mais que pequena que seja essa. E qualquer sensação de conquista produz dopamina. E a dopamina te traz o vício de praticar e fazer mais. A dopamina é viciosa. Então você entra no vício daquele processo. E uma vez que você está no vício do processo, você quer fazer mais do processo, e aí você vai ter mais tesão das conquistas e você vai se manter no flow, sei lá, para sempre. Né? Tem alguém aqui falando que tem muito reflexo no seu óculos. É o brilho de quem está vendo. É o brilho da sua mente, é o brilho da sua mentalidade. Perfeito. É que do contrário fica escuro. E aí não dá para enxergar mesmo, aí complica. E, Cláudio, para a gente encerrar, infelizmente tem que encerrar, porque esse assunto, eu adoro esse assunto, né? Fala um pouco mais sobre a sua empresa e os cursos que você vende para o pessoal aí. Primeira coisa, eu não vendo curso nenhum, eu tenho uma equipe que vende por mim. Tá certo. Fala com eles. Eu tenho... Que cursos que eu tenho? Tenho Practitioner e o Master, que são os cursos de formação de PNL. São licenciados, são esses que dão realmente toda a competência para você trabalhar PNL. Tem um online que chama Formação Acelerada. Então, eu construí um treinamento que chama Formação Acelerada, ele é online. E ele não... Óbvio que ele não é a mesma coisa de um Practitioner e um Master, tá? Mas são 35 horas comigo, ao vivo, onde você aprende o que eu considero o de mais importante na PNL. Então, um resumo das principais competências. Tá? E aí esse chama Formação Acelerada de PNL. E tem os cursos que já são o resultado do estudo que eu fiz com especialistas. Então, tem o Gestão e Liderança, onde eu fui estudar gestores e líderes,
os melhores gestores e líderes que eu pude encontrar para entender como que eles se transformaram realmente em gestores e bons líderes. Então é meio que a fórmula pronta, sabe? Então, ó, você quer ser um gestor de pessoas? Você quer saber lidar com equipe? Você quer saber lidar com colaborador? Você quer ser um bom líder? Essa é a fórmula. Faz isso que você vai se dar bem. Tem o mesmo aspecto, tem para vendas e negociação. Então eu fui lá, estudei negociadores, vendedores, construí um método em cima disso e tem lá a fórmula pronta. Tipo, ó, fala dessa maneira, negocia dessa maneira, vende dessa maneira que você vai se dar bem. Tem a mesma coisa com o Poliglotas, que é o aprendizado de línguas. Então, fui lá, estudei uma porrada de gente que sabia falar outras línguas, e não só uma, mas tem gente que estudava lá, sabia falar 16, 17, 18 línguas, né? Inclusive, o Steve Kaufmann, acho que ele está na 21ª língua agora. Sim. E eu fui também estudar, peguei o estudo desses caras que já falam língua e que conseguem aprender uma nova língua em 6 meses, e peguei o método deles, compilei, construí um método. Então, se você estudar uma nova língua da maneira que eu vou te ensinar no Poliglotas, em 6 meses a 1 ano, você está falando uma nova língua, igual eles. E tem também o coach, que é a mesma coisa. Né? Peguei os melhores coaches, estudei com o Alessio, né? Que é um coach assim, fodástico da Itália. Sim. E peguei o método e você é a mesma coisa. Faz o que esses coaches fazem. Usa esse método que você vai ser um excelente coach. Então, Muito bom. Então são esses aí. E no Hotmart também tem esses aí estão no Hotmart. Então, se você não tem paciência de estar ao vivo comigo, você pode ir direto no Hotmart comprar a gravação desses, né? Tanto da formação quanto do Poliglotas, o gestão e o de vendas. Então, esses 4 aí estão no Hotmart. Basta você comprar e ver no seu horário que você quiser, na sua casa, enfim. Se você prefere estar ao vivo comigo, tem dias específicos que eu vou estar ministrando. Então, no final desse mês vai ter o Poliglotas, vai ter o Gestão e vai ter o de Vendas. E setembro tem Practitioner e Master em São Paulo, ao vivo, em sala de aula. E novembro vai ter de novo, novembro vai ter tanta coisa. Novembro vai ter Poliglota, Gestão, vai ter Poliglota, Gestor, Vendas e a formação acelerada. Também vai ser em novembro, tudo ao vivo. Tá? Ao vivo, Muito óbvio que ao vivo é muito melhor do que o Hotmart, com certeza, não há sombra de dúvida. É muito mais, é incrível. É quase como se fosse ao vivo presencial em sala de aula. Então, se você está em dúvida entre o Hotmart ou o ao vivo, e você tem tempo disponível para estar na data certa comigo ao vivo, eu recomendo ao vivo. Se você realmente não tem, compra o Hotmart, que você também vai aprender pra caramba aí, tá? Perfeito. Cláudio, só uma última pergunta, porque eu acho que a pessoa ela não conseguiu mandar a pergunta aqui, ela me mandou pelo WhatsApp. Manda aí, vamos lá. Se eu tenho preguiça de estudar e eu quero me motivar a estudar, qual o melhor caminho para eu fazer? Vai. Aprenda um método que você sabe. Não existe preguiça. O que existe é você não está tendo resultado com aquilo que você está fazendo. Porque uma vez que você tem resultado com aquilo que você faz, seu cérebro vai produzir dopamina e você não vai ter mais preguiça. Você vai ter vontade de fazer. Então, o que está faltando é um método bom para você aprender. Se você tem um método eficiente de aprender, você usa o método, você vai ver enxergar resultado, você vai enxergar melhora e por conta própria seu corpo vai te dar a motivação, a dopamina e o vício necessário. Então aquela coisa, puxa, mas eu acho chato vender. Garanto que se você usar um método eficaz de venda, Opa, Caio, travou. Caio. Então vou lá. Garanto para você, se você acha que você não gosta de alguma coisa, espera só ter resultado. Uma vez que você tem resultado, você vai ter tesão pelo processo, porque isso dá dopamina, e dopamina é viciante. Então, buscar o método mais eficaz para dar resultado. Então, o primeiro passo busca o método que você sabe que vai te dar resultado.
pratica esse método, mesmo não acreditando no método. Veja resultados, tenha tesão pelo resultado e replica esse processo. Isso é um ciclo, né? Torna-se um ciclo vicioso. É isso mesmo. Perfeito. Cláudio, muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Imagina, foi muito legal. Enorme prazer ter você aqui comigo. Agora, o pessoal que me segue, que ainda não segue o Cláudio, por favor, comecem a seguir. É o que eu vivo falando pro pessoal. O Cláudio é meu mentor, ele que me ensinou tudo de PNL aqui no Brasil, né? E o cara é top. Então, agora vocês sabem o quanto que o cara é bom. E, Claudinho, algum recado final pro pessoal aqui? Ou não? Vamos encerrar. Sim, vamos. O recado. Acho que eu falei tanto já, né? Já sei, o recado. Eu falei tanta coisa legal e o Carlão falou tanta coisa legal que vale a pena você rever essa live. Perfeito, muito bom. Claudinho, obrigado, viu? Uma ótima noite aí para você, para vocês aí também, pessoal. Obrigado aí por acompanhar essa live e rever depois também. Um grande abraço, Cláudio. Obrigado. Abraço para vocês, viu? Abração. Falou. Tchau, tchau. Tchau.